Fala galera, mais um vídeo do canal Vasco Meu Mundo que começa aqui, fim de jogo entre Vasco e Atlético Mineiro. Eu ainda estou me refazendo daquele susto que nós tomamos hoje, torcedores do Vasco, né? Infelizmente foi no sufoco, mas felizmente o Vasco saiu com uma vitória muito importante, que distanciou o Vasco um pouquinho ali da zona de rebaixamento, deixou o Vasco a 3 pontos ali, mas 3 pontos muito importantes, né? E os adversários vão ter confrontos diretos, Bahia, o Sport, Fortaleza vai jogar contra o Goianiense amanhã fora de casa. Nós vamos ficar de olho nos resultados aí, que é bem importante, por mais que o Vasco tenha feito o seu papel, né, o dever de casa, mas ainda assim nós temos que olhar ali com carinho, com aquela preocupação ainda, para que esses times consigam, na verdade, eles não consigam, né, avançar um pouco mais. Uma vitória muito boa, muito importante diante de um adversário muito forte, é um adversário que está na parte de cima da tabela, que é o Atlético Mineiro, que é uma grande equipe, uma equipe que dá muita dificuldade dentro da partida, que é o Atlético. O Vasco, eu particularmente não gostei muito, né, da postura do Vasco em alguns momentos da partida. O Vasco que começou o primeiro tempo mostrando já de cara qual era a proposta da equipe, pelo menos a minha visão. Diga aí vocês qual foi a opinião de vocês, mas na minha visão o Vasco começou jogando nos contra-ataques, né? Buscava muito mais os contra-ataques, deixando o Atlético dominar a partida. O Atlético teve muito mais posse de bola, né? É um time que é rápido, sai muito rápido aos contra-ataques, jogadores muito velozes e jogadores que também desequilibram. Mas o Vasco, com 2 erros aí do Atlético, o Vasco conseguiu os 2 gols no primeiro tempo. Vai botar aqui levar aí, né? Temos que falar de uma importância que foi a presença do Martim Benítez. Jogou um futebol até muito qualificado, como ele vinha jogando, né, logo quando começou no Vasco. Mas ainda existe aqueles questionamentos do Benítez pelo fato de não conseguir jogar uma partida por completo. Alguns dizem que é a parte física, mas sempre foi assim, né? O Benítez tem essa dificuldade aí de jogar os 2 tempos, né? Mas foi muito produtivo, mas independente dele ter jogado aí pouco tempo, vamos colocar assim, né? Jogou um tempo inteiro, mas depois saiu no segundo tempo. Mas independente disso, o Benítez já ajudou muito o Vasco. O Benítez foi um dos melhores em campo, assim como o Germancano, um golaço. Eu pulei, né, assim, eu pulei porque aquele terceiro gol foi maravilhoso e me assustei porque houve, né, para questionamento ali se estava ou não impedido, mas o que importa é que foi gol e o Vasco saiu com os 3 pontos. E hoje nós vamos dormir muito alegres, né, porque afinal de contas o Vasco conseguiu 3 pontos importantíssimos. Pontos esses que muitos torcedores do Vasco estavam em dúvida. Eu particularmente estava assim em dúvida ali de se o Vasco iria conseguir essa vitória diante do Atlético Mineiro, porque teoricamente falando, contra o Coritiba, até mesmo contra o Botafogo, nós tínhamos essa expectativa de vitória. Contra o Bragantino a gente ficou meio que em dúvida, né? Porque o Bragantino tem uma equipe muito qualificada, mas contra o Atlético Mineiro tivemos sim aquele receio de perder a partida, né? Já que perdemos o primeiro turno, se eu não estiver enganada foi 4-1 lá, né, nos domínios do Atlético, e nós ficamos com esse medo também. Mas dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, a gente tinha aquela expectativa, né? Nós tínhamos a expectativa de que o Vasco poderia sim sair com a vitória, porque futebol é futebol, nós sabemos disso, é um clássico do futebol brasileiro, Vasco e Atlético Mineiro, independente de como estão as 2 equipes na tabela do campeonato, mas é um clássico, né, do futebol brasileiro. Então foi um jogo muito bonito de se ver, em muitas oportunidades, né? O Vasco que se retrancou muito, ficou muito atrás, dando campo para o Atlético, e o Atlético Mineiro é uma equipe muito perigosa, e isso nos assustou. O Vasco fez 3-0, na verdade, o Atlético conseguiu um golzinho ali, né? Eu achei que o Fernando Miguel dava para chegar naquela bola, infelizmente
foi gol. Mais uma vez, frisarmos que tem que se dar combate. Os jogadores do Vasco deixam os jogadores adversários tocar a bola e deixam que eles consigam olhar a jogada, telegrafam a jogada, e mesmo assim os jogadores do Vasco não chegam em cima para dar o combate, o cara acaba chutando, né, e fazendo o gol aí. E aí complicou, já ficamos um pouco assustados, mas ainda estávamos um pouco tranquilos, e no finalzinho ali o Atlético Mineiro conseguiu achar o seu gol ali, segundo gol, né, 3-2, e eu confesso para vocês que eu saí nesse momento, eu não quis mais ver, não quis ver o final, faltava 1 minuto, Atlético em cima, falta pro Atlético, bola na área, eu não aguentei, saí, voltava, é um sufoco, é um desespero, mas é isso, né, há quem diga que se não for assim não é Vasco, mas eu não gosto muito não, eu gosto de um futebol em que seja bem jogado, né, e hoje o Vasco mostrou um pouquinho mais de equilíbrio, mas ainda falta muitas coisas a serem melhoradas. Agora o próximo adversário, Palmeiras, eu acho que uma vitória não é impossível, independente de qualquer coisa. O Vasco mostrou hoje que futebol é futebol, e 11 contra 11, tudo pode acontecer, né, então torcemos aí para que o Vasco consiga essa vitória. Um empate já não seria ruim, porque nós vamos jogar fora de casa, mas uma vitória seria algo espetacular para as pretensões do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. É isso, é o Vasco, é isso. O Vasco nos mata mesmo, né, do coração, haja coração, os grupos bombando, desesperados, todo mundo aflito, né? Mas o Vasco conseguiu aí essa vitória muito importante, e hoje nós vamos dormir muito tranquilos, né? Muito sossegados, botar ali a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilos, porque afinal de contas o Vasco fez uma partida muito razoável e conseguiu os 3 pontos aí bem importantes diante de uma equipe muito qualificada, que nós chegamos a pensar até que não conseguiríamos essa vitória. É isso, o Vasco conseguiu 3 pontos, agora é lutar aí para mais 3 pontos diante do Palmeiras e se desgarrar ainda mais da zona de rebaixamento, porque hoje eu vou dormir tranquila, porque o Vasco ganhou. É isso, e você não desista, porque o Vasco, como dizem por aí, né, é pra quem acredita. É isso, fiquem com Deus e tchau, valeu!